No inverno de 1941, a guerra já durava há mais de 2 anos na Europa, na Ásia e em África. Milhões de pessoas viviam com medo em toda a Europa ocupada, enquanto muitos sofriam atrocidades inimagináveis em campos de concentração e de prisioneiros. Em África, os combates continuavam entre os aliados e as potências do eixo de Hitler, enquanto na China, os bombardeamentos terroristas dos japoneses continuavam a devastar a vasta nação. Entretanto, a Grã-Bretanha tinha sobrevivido ao ataque das bombas alemãs que se abateram sobre ela durante o Blitz, e aproveitando uma pausa muito necessária, Winston Churchill e o povo britânico viram Hitler voltar a sua atenção para a frente oriental e para os soviéticos. Enquanto parecia que o mundo inteiro estava a cair sob a sombra negra do conflito, os Estados Unidos da América também assistiam ao desenrolar dos acontecimentos à distância. Embora os preparativos para se juntarem aos aliados na batalha já estivessem em curso há algum tempo, só em dezembro de 1941 é que os acontecimentos atraíram o presidente Roosevelt e o povo americano para Intervenção. Quando os bombardeiros japoneses sobrevoaram Pearl Harbor, desencadeando um ataque violento e devastador, milhares de militares foram mortos e a frota naval dos Estados Unidos foi dizimada. A reação de Washington foi rápida e o Império do Sol Nascente acordou um gigante adormecido, abrindo um novo capítulo na história da Segunda Guerra Mundial. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Desde o drama do ataque japonês a Pearl Harbor até as batalhas nas selvas e ilhas do Pacífico, este capítulo revela as razões por detrás da entrada tardia dos Estados Unidos na luta contra as potências do eixo e a forma como a sua força econômica e militar fez brilhar um raio de esperança naqueles que lutavam desesperadamente pela liberdade em todo o mundo. Desde há muito que os Estados Unidos eram conhecidos como a terra da abundância, e desde rios que brilhavam com depósitos de ouro, a vastos territórios ricos em recursos naturais, onde grandes cidades imponentes exalavam novas riquezas, o país ostentava a sua riqueza de costa a costa. Para muitos imigrantes estrangeiros que chegavam à América, os Cambriquets eram vistos como um lugar onde os sonhos se podiam tornar realidade. Mas apesar da abundância de empregos, terras e recursos, após a Primeira Guerra Mundial, até a poderosa Casa dos Livres tinha os seus problemas. Quando, em 1929, se deu o colapso de Wall Street, foi desferido um golpe devastador na economia outrora florescente e, à medida que as filas de pessoas pobres à procura de trabalho se começaram a formar nas ruas, outras nações não tardaram a seguir os prementes e quase num período negro de turbulência, com o mundo a enfrentar os dias desesperados da Grande Depressão. Os problemas econômicos eram de grande alcance, e do outro lado do Atlântico, na Europa, a Alemanha, ainda a ressentir-se de ter de pagar reparações depois de ter sido derrotada na Primeira Guerra Mundial, foi atingida de forma particularmente dura. A inflação disparou e, com o congelamento da economia, milhões de pessoas foram levadas à falência.
A nação alemã estava mergulhada na pobreza, e uma população descontente foi atraída pelas promessas do Partido Nazi, liderado pelo fervoroso patriota Adolf Hitler, que prometia criar uma nova era de riqueza e opulência. Os seus discursos empolgantes depressa começaram a cativar o povo alemão, e Hitler ascendeu rapidamente a uma posição de poder inatacável. Em 1936, o ditador nazi provou que era um homem de palavra, e quando ordenou que as tropas nazis marchassem para a Renânia, território confiscado à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, conseguiu assegurar matérias-primas preciosas para alimentar as ambições de construção do seu império. Enquanto as nações caíam nas mãos de Hitler, caindo como dominós por toda a Europa, à medida que os nazis avançavam para o oeste, do outro lado do mundo, no Pacífico Oriental, os japoneses assistiam ao desmoronamento dos impérios ocidentais. O seu pequeno reino insular também tinha sido afetado pela depressão que se abateu sobre o mundo, e na sequência do crash de 1929, os rendimentos dos japoneses tinham caído 2/3 e os bancos tinham executado muitas empresas. À medida que o valor do iene continuava a cair, com poucos recursos naturais próprios, o Japão enfrentava uma crise à escala da Alemanha, e tal como os alemães, os japoneses começaram a lutar pela sua sobrevivência. Os propagandistas de direita começaram a insistir na invasão da Manchúria, na China Oriental, para garantir o fornecimento de matérias-primas para alimentar a economia. E, em 1931, o Exército Imperial do Japão deu os primeiros passos para a criação de um grande império oriental. Enquanto o líder da Frente Nacional Chinesa, Chiang Kai-shek, enfrentava os japoneses invasores, em 1937, as batalhas tinham se transformado numa campanha brutal para conquistar o resto da China. Quando 1938 se aproximava do fim, o Japão tinha ao seu alcance 9/10 do sistema ferroviário nacional e controlava toda a costa da China. As cidades chinesas também tinham sido devastadas pelos bombardeamentos terroristas japoneses, deixando um rastro de horror. Em breve, as histórias de massacres e atrocidades perpetradas pelos japoneses na China começaram a chegar ao Ocidente e, depois de mais de 5.000 civis terem sido mortos em Chongqing, em maio de 1939, os Estados Unidos impuseram as suas primeiras sanções econômicas ao Japão. À escala global, estes foram de facto dias negros, uma vez que o expansionismo nazi japonês começou a abalar o status quo e, embora a América tivesse adotado uma política de não intervenção, estava a tornar-se cada vez mais difícil ficar de braços cruzados a ver as potências emergentes da Alemanha e do Japão conquistarem uma vitória após outra. As coisas chegaram ao auge quando o Japão selou a sua aliança com Adolf Hitler e o ditador italiano Benito Mussolini, no Pacto Tripartido de setembro de 1940. Para o presidente americano, Franklin D. Roosevelt, era evidente que a política de neutralidade e de não intervenção dos Estados Unidos poderia não ser sustentável, tendo lançado um aviso severo ao povo americano. Estamos determinados a não entrar em guerra, mas não podemos assegurar-nos contra os efeitos desastrosos da guerra e os perigos do envolvimento. A ajuda militar e financeira americana à China foi aumentada e, em outubro de 1940, o Congresso aprovou a Lei sobre a Formação e o Serviço Seletivo para reforçar as Forças Armadas. Foi o primeiro recrutamento em tempo de paz alguma vez efetuado no país, uma vez que todos os homens com idades compreendidas entre os 21 e os 36 anos podiam ser convocados para o serviço militar durante 12 meses. Mas se fosse declarada a guerra, teriam de servir o seu país durante o conflito. Além disso, com territórios americanos como as Filipinas e Guam para salvaguardar no Pacífico,
foi também iniciado um programa para aumentar a presença militar na zona. Com o afluxo de homens às forças americanas, durante o ano seguinte, os Itsabe e Seiwan tomaram novas medidas para travar o expansionismo japonês. No verão de 1941, a Casa Branca decidiu congelar os bens japoneses, para que não pudessem continuar a comprar petróleo na América. Com 80% das suas importações de petróleo a serem satisfeitas pelos Estados Unidos, esta foi uma notícia desastrosa para os japoneses. O imperador Hirohito foi informado de que as reservas de petróleo do país estariam completamente esgotadas no prazo de 2 anos, o que, por sua vez, significava que a máquina militar japonesa deixaria de poder funcionar. A situação voltou a deteriorar-se para os japoneses quando viram o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, encontrar-se com o presidente americano Roosevelt num navio de guerra ancorado ao largo da Terra Nova para discutir a situação na Europa e no Pacífico, em agosto de 1941. Este facto deu origem ao tratado conhecido como a Carta do Atlântico, que defendia a libertação da miséria e do medo, o desarmamento das nações agressoras, e afirmava que todos os povos tinham direito à autodeterminação. Para o Ocidente, tratava-se de um projeto para o admirável mundo novo que os aliados esperavam que surgisse após o fim da guerra, mas para os japoneses era um projeto para o domínio mundial anglo-americano, e mesmo uma declaração formal de guerra não poderia ter sido mais provocadora. Com o futuro cada vez mais negro para o Japão, numa conferência imperial realizada em Tóquio, a 6 de setembro de 1941, foi decidido que, a menos que a América concordasse em retirar todo o apoio político e econômico ao governo nacionalista chinês e em levantar os embargos econômicos e petrolíferos ao Japão, as negociações com o país seriam encerradas. A data limite foi fixada, em meados de outubro, e, entretanto, o exército imperial começou a preparar o seu plano de batalha. Estavam já bem posicionados para lançar ataques às colônias dos britânicos, holandeses e americanos, tendo já invadido a Indochina francesa. A partir daqui, os militares podiam ocupar territórios ricos em matérias-primas, como o estanho e a borracha, para além de muitas outras mercadorias. Mas o mais importante de tudo é que, a partir daqui, estavam ao alcance de uma fonte de petróleo rica e sustentável. Com a guerra a aproximar-se no horizonte, o povo japonês foi encorajado a apoiar uma batalha contra o Ocidente, que foi glorificada como uma luta pela esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Tratava-se de um projeto que pretendia libertar os povos do Sudeste Asiático e da China do domínio ocidental. Estariam sob a proteção do Japão, que reinaria com justiça e moralidade em todo o novo reino, mas embora os princípios da esfera de coprosperidade parecessem nobres e justos, quando a Guerra do Pacífico começou, a realidade seria muito diferente. Os civis de todo o leste descobririam que a brutalidade japonesa era consideravelmente pior do que o imperialismo ocidental, que durante tanto tempo dominou seus países, e os horrores da guerra depressa destruiriam quaisquer ilusões de que as intenções do Japão fossem honrosas. Com as futuras batalhas a aproximarem-se cada vez mais, é interessante notar que nem toda a gente em Tóquio estava interessada em precipitar-se para uma guerra. O primeiro-ministro do Japão, Fumimaro Konoe, tinha apoiado em tempos a noção de esfera de coprosperidade, mas à medida que o conflito prosseguia na China, temia que uma guerra em 2 frentes fosse impossível de vencer e, por isso, estava interessado em prosseguir as negociações com os Estados Unidos. Insistiu na realização de uma cimeira com o presidente Roosevelt para discutir as questões e manter à distância as facções pró-guerra no Japão, até que fosse possível encontrar uma solução pacífica, mas Roosevelt recusou-se a reunir-se enquanto o Japão não abandonasse a China. Entretanto, para os militares japoneses,
o conceito de retirada não podia sequer ser considerado e seria para sempre visto como uma mancha humilhante na glória do seu império. E à medida que os fornecimentos de petróleo diminuíam gradualmente e o prazo de outubro se aproximava, parecia improvável que se chegasse a um compromisso. Ansiosa por iniciar as suas conquistas de territórios em todo o Pacífico, a máquina militar japonesa voltou a insistir na guerra, e numa reunião do gabinete, a 14 de outubro, o ministro do Exército, Hideki Tojo, anunciou que as negociações tinham falhado e que o prazo para um acordo tinha expirado. Nada mais podia ser feito para evitar a guerra com o Ocidente e Konoe, frustrado com o seu fracasso em negociar um acordo, não viu outra opção senão demitir-se. No dia 18 de outubro, quando o general Tojo, que fomentava a guerra, substituiu Konoe e os militaristas assumiram o controle total do Japão, o tempo das negociações tinha acabado e a batalha estava prestes a começar. Ao longo da história, os japoneses eram conhecidos pela sua luta feroz e tinham sido outrora liderados por guerreiros samurais que incutiam a ideia de Bushido ou liberdade do medo nos seus soldados. Um verdadeiro guerreiro japonês não deveria ter medo da morte, da dor ou da derrota, e não deveria ter qualquer consideração por si próprio, sendo o seu único objetivo servir o seu mestre. Mas mesmo com este extraordinário destemor incutido na população, a luta que se avizinhava seria um desafio. Os Estados Unidos tinham construído imensas frotas navais e exércitos, e seriam um adversário formidável. O almirante da Marinha Japonesa, Isoroku Yamamoto, estava ciente do que o país enfrentava e sabia que, para iniciar uma guerra com a América, o exército imperial teria de fazer muito mais do que simplesmente tomar os seus postos avançados. Yamamoto tinha estudado na Universidade de Harvard e passado algum tempo a servir como adido naval na América, e era um dos poucos comandantes japoneses que realmente compreendia o imenso poder naval dos Takuremeija, e disse ao seu governo em termos inequívocos o que era necessário. Não basta tomarmos Guam e as Filipinas, ou mesmo o Havaí e São Francisco. Para que a vitória seja certa, teríamos de marchar até Washington e ditar os termos da paz na Casa Branca. Mas, apesar das suas fundadas preocupações quanto a travar uma luta com uma nação tão poderosa como a América, Yamamoto era leal ao seu império e começou a procurar a melhor forma de vencer a Marinha Americana. Em outubro de 1940, observou os britânicos a bombardear a frota italiana baseada em Taranto com torpedos, especialmente desenvolvidos para funcionar nas águas pouco profundas da Baía Italiana. Foi o primeiro ataque do gênero e serviu de inspiração ao almirante japonês. Este apercebeu-se de que, em vez de esperar que os destroyers americanos chegassem ao Pacífico, os aviões do Japão Imperial podiam ser mobilizados para um ataque surpresa à frota americana, incapacitando-a antes de poder zarpar para o teatro de guerra do Pacífico. Na primavera de 1941, os pilotos dos porta-aviões japoneses começaram a treinar as táticas especiais que seriam essenciais no plano de ataque, que teria como alvo Pearl Harbor, no Havaí, e no outono, quando Tojo assumiu o papel de primeiro-ministro, Yamamoto viu que já não havia volta a dar. No início de novembro, designou o vice-almirante Chuichi Nagumo como comandante da missão e fixou a data do ataque planeado, 7 de dezembro de 1941. Anteriormente, em Washington, o presidente Roosevelt estava preocupado com a deterioração das relações com o Japão e com o risco que isso representava para o território americano no Pacífico, tendo decidido transferir a frota americana da sua base na Califórnia para o Havaí, onde ficaria mais perto da arena do Pacífico. Aqui, na maior ilha do arquipélago, em Pearl Harbor,
Os marinheiros apanhavam sol e desfrutavam das praias, sem fazerem ideia de que estavam muito mais perto dos problemas que se desenrolavam no estrangeiro do que poderiam imaginar. Mas enquanto os marinheiros desfrutavam do seu paraíso havaiano, os serviços secretos ocidentais tinham feito algumas descobertas perturbadoras. Em 18 de novembro de 1941, a Marinha Americana decifrou um código secreto que permitia decifrar as informações enviadas aos embaixadores japoneses em Washington. O código revelava que, em caso de emergência, seriam acrescentados avisos codificados a meio do noticiário diário japonês. Vento norte nublado significaria guerra com a União Soviética. Vento oeste claro significava guerra com a Grã-Bretanha e as suas colônias. E vento leste chuva representava guerra com os Estados Unidos. Se os delegados japoneses em solo estrangeiro ouvissem este boletim meteorológico, era-lhes ordenado que destruíssem todos os papéis codificados. Enquanto os serviços secretos estavam em alerta máximo à escuta das mensagens que lhes dariam o aviso prévio de um ataque, os navios que constituiriam a frota de ataque a Pearl Harbor tinham começado a desaparecer das águas do Japão. Dirigiam-se para o seu ponto de encontro nas geladas ilhas Kurili, a norte do Japão. Mas, embora os movimentos dos navios estivessem a ser monitorizados, os serviços secretos ocidentais ainda só suspeitavam do ataque no Pacífico e faziam pouca ideia do terrível perigo que corria a frota naval dos escamipeiras em Pearl Harbor. Entretanto, a charada diplomática prosseguiu entre o Japão e a América, e a 20 de novembro, o embaixador japonês nos Estados Unidos, Nomura, apresentou o ultimato final do Japão ao secretário de Estado, Cordell Hull, exigindo o reinício do fornecimento de petróleo ao Japão e a cessação da ajuda à China. Hull recusou-se a aceitar e voltou a exigir a retirada de todas as tropas japonesas da China. Com as negociações concluídas, a 26 de novembro, a força-tarefa japonesa, composta por 6 porta-aviões, acompanhados por 24 navios de apoio, partiu da Baía de Tankan, nas Ilhas Kurili, no mais rigoroso segredo. Mantendo o silêncio de rádio para evitar a deteção, atravessaram o Pacífico Norte, evitando as rotas marítimas normais em direção ao seu destino, 200 milhas a noroeste do Hawaii. Era a partir daqui que seria lançado o ataque a Pearl Harbor. Tendo recebido a resposta de Cordell Hull a 1º de dezembro, o imperador japonês, Hirohito, realizou uma reunião imperial para anunciar que a decisão de entrar em guerra com a América tinha sido tomada e que o tempo de negociação tinha terminado. Com o Japão agora totalmente empenhado na guerra, no dia seguinte, o almirante Yamamoto enviou uma mensagem codificada da sua base em Hiroshima para o vice-almirante Nagumo, o comandante da força de intervenção, ordenando-lhe que lançasse o ataque no dia 7 de dezembro. Com os serviços secretos a decifrarem desesperadamente as comunicações em todo o mundo, de repente os diplomatas japoneses em Washington, Londres, Manila, Hong Kong e Singapura receberam ordens para queimar os seus códigos. Isto não só significava que as relações diplomáticas tinham sido cortadas, como também que a guerra estava prestes a começar. E para os aliados, a questão mais importante era onde. Enquanto os britânicos e os norte-americanos aguardavam os primeiros sinais de beligerância vindos do Extremo Oriente, na Alemanha nazi, os oficiais estavam exultantes com a perspectiva de um ataque japonês ao território aliado. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, von Ribbentrop, tinha assegurado ao embaixador japonês em Berlim que Hitler apoiaria o seu aliado do Pacto Tripartido e declararia guerra assim que o Japão entrasse em guerra com os Estados Unidos. Tóquio, por sua vez, tinha informado a Alemanha de que o momento desta guerra pode chegar mais depressa do que qualquer um sonha.
Embora Roosevelt compreendesse que uma conclusão pacífica das negociações entre o Japão e a América parecia mais tênue a cada dia que passava, dificilmente poderia imaginar que um ataque aéreo em grande escala estava apenas a uma semana de distância. Sem saber que a força de intervenção estava a alinhar-se perto do Havaí, a 6 de dezembro, o presidente americano fez um último apelo à paz ao imperador Hirohito. A resposta foi sinistra, mas mais tarde nesse dia, os serviços secretos americanos interceptaram uma mensagem japonesa de 14 partes e decifraram as primeiras 13 partes. Revelaram que a oferta do secretário de Estado Hull tinha sido rejeitada, mas a mensagem estava incompleta e só no dia seguinte chegou a 14ª parte crucial. Entretanto, no Havaí, a vida prosseguia normalmente. Os marinheiros americanos estavam em terra, desfrutando do seu paraíso tropical enquanto jogavam futebol ou golfe, e na noite de 6 de dezembro, enquanto os marinheiros relaxavam nos bares e clubes, muitos dançavam ao som dos músicos da marinha numa batalha das bandas de baile da frota. Ficando acordados até de madrugada, poucos estariam preparados para o ataque que se avizinhava. Mas à medida que a noite dava lugar ao dia, os primeiros sinais de aviso surgiam no horizonte. Às 4h50 da manhã de domingo, 7 de dezembro, os submarinos anões japoneses entraram furtivamente pelas portas do porto, mas, apesar de terem sido avistados, não foi dado qualquer alarme geral. Em Washington, a tensão aumentava, porque o general George C. Marshall, conselheiro militar de Roosevelt, tinha recebido a 14ª parte descodificada da mensagem de Tóquio. Confirmou que as negociações com o Japão tinham terminado e, apercebendo-se das potenciais implicações, o Departamento de Guerra do Somerville enviou imediatamente um alerta para Pearl Harbor, mas problemas com as comunicações via rádio atrasariam a mensagem e, tragicamente, o aviso vital chegaria demasiado tarde. Enquanto Washington estava ciente de que as hostilidades estavam prestes a começar do outro lado do Pacífico, os acontecimentos estavam a acelerar à medida que os navios japoneses, carregados com 5.000 tropas dos campos de batalha devastados pela guerra na China, se aproximavam da Malásia controlada pelos britânicos. Em breve, os soldados invadiram as praias e o território dos aliados, e a guerra a oeste tinha começado. Enquanto a fúria dos militares japoneses era desencadeada no Pacífico, as transmissões de rádio entre a frota de porta-aviões japoneses perto do Havaí e de Tóquio cessaram e, às 6h15 da manhã, o vice-almirante Nagumo deu a ordem para libertar os aviões. Enquanto os porta-aviões se lançavam e rolavam nos mares tempestuosos, a primeira vaga de 183 caças, bombardeiros e torpedeiros, comandados pelo capitão Mitsuo Fuchida, levantou o voo. A vasta formação incluía bombardeiros, que tinham como alvo os navios de guerra e os porta-aviões, seguidos de bombardeiros de mergulho para atacar os aviões baseados em terra e os hangares em Ford Island e Wheeler Field. Depois, vieram os caças japoneses, com a missão de destruir os aviões nos aeródromos antes que pudessem descolar e defender o porto. Usando a música de uma estação de rádio de Honolulu como feixe de orientação para navegar, os aviões inimigos começaram a aproximar-se do seu alvo. Entretanto, na base naval havaiana, o alarme ainda não tinha sido dado e as pessoas estavam a dormir ou a desfrutar da tranquilidade de uma preguiçosa manhã de domingo. Então,
Para espanto dos que se encontravam no porto, pouco antes das 8 da manhã, a primeira vaga de assalto japonesa escureceu os céus e a calma foi quebrada. O comandante Logan C. Ramsey, no centro de comando em Ford Island, deu o alerta: ataque aéreo a Pearl Harbor. Isto não é um exercício. Enquanto os caças japoneses começavam a sobrevoar os aeródromos de Hickam e Wheeler, seguindo os gritos de guerra do comandante Fuchida. Os americanos, acreditando que não existia uma ameaça iminente, tinham feito poucos esforços para se prepararem para o ataque, e os aviões estavam ordenadamente estacionados ao ar livre, ponta a ponta das asas. Os cacifos de munições estavam trancados, e mesmo as armas que poderiam ter proporcionado alguma proteção contra o ataque aéreo não estavam tripuladas. À medida que as chuvas de bombas eram lançadas sobre os aeródromos, os japoneses mal podiam acreditar na sua sorte. O elemento surpresa tão crucial para o plano de Yamamoto não podia ter sido maior. Nem sequer havia redes de torpedos para proteger os navios de guerra americanos, e à medida que as vagas de bombardeiros se aproximavam da frota, os torpedos, desenvolvidos para atravessar as profundezas pouco profundas de Pearl Harbor, devastavam um alvo atrás do outro. Dos mais de 90 navios ancorados em Pearl Harbor, o principal objetivo dos japoneses era atingir os navios atracados em Battleship Row, ao longo da costa sudeste de Ford Island. Enquanto os tornados gritavam no ar atingindo seus alvos com precisão, os homens a bordo acordaram com um tumulto de fumo, fogo e explosões ensurdecedoras. Os navios de guerra tiveram poucas hipóteses de se defenderem, e nos primeiros minutos do ataque, todos os 7 navios ancorados ao longo da costa tinham sido bombardeados ou torpedeados. 2 afundaram-se, enquanto o USS Arizona explodiu numa gigantesca bola de chamas depois de um projétil perfurante ter incendiado o paiol de munições da proa do navio. Apesar de alguns sortudos terem conseguido saltar borda fora e nadar para um local seguro, à medida que o navio era engolido pelas chamas, mais de 1000 tripulantes foram mortos, incluindo uma das bandas que tinha competido na noite anterior. Foi a maior perda de vidas em qualquer navio nesse dia, e as baixas do USS Arizona ascenderam à metade do número total de americanos mortos em Pearl Harbor. "30 minutos após o primeiro ataque, a base naval foi mergulhada num pandemônio, e houve uma pequena pausa na furiosa investida, antes de uma segunda vaga de aviões japoneses aparecer sobre o porto. Nesta altura, em redor de Pearl Harbor, os civis que inicialmente pensavam que as explosões faziam parte de manobras militares, rapidamente se aperceberam que estavam a ser atacados. No entanto, o elemento surpresa tinha passado e as tropas americanas estavam agora conscientes do que estavam a enfrentar. O fogo antiaéreo começou a combater os ataques, e alguns marinheiros recorreram mesmo a metralhadoras e pistolas enquanto lutavam desesperadamente contra a saraivada de mísseis vindos do céu. Muitos heróis surgiriam neste dia histórico, e uma das pessoas que lutou corajosamente para defender a base naval foi Doris Miller, uma empregada da messe a bordo do USS West Virginia. Apesar de não ter qualquer treino, apoderou-se de uma das armas antiaéreas e começou a disparar contra os aviões japoneses até não restarem munições. Mas, apesar da bravura de Miller e de todos os que lutavam contra o ataque, as baixas sofridas pelos pilotos de Nagumo seriam poucas, comparadas com as perdas devastadoras dos americanos. Por volta das 10 horas da manhã, quando os céus sobre o porto havaiano se calaram,
2 horas após o início do ataque inicial, um rastro de destruição estendia-se à volta de Pearl Harbor. Enquanto as enfermeiras e os médicos se apressavam a tratar dos feridos, era evidente que a frota dos Panzergrenadiers tinha sofrido um golpe devastador. Mais de 2.400 americanos tinham sido mortos, incluindo um certo número de civis. Mais de 21 navios tinham sido afundados ou desativados, e quase 200 aviões tinham sido destruídos, enquanto mais de 150 tinham sido danificados quando se encontravam em terra. Praticamente nenhum tinha conseguido descolar para defender a base. No entanto, os Estados Unidos poderiam muito bem ter sofrido perdas muito maiores se os oficiais subalternos de Nagumo tivessem levado a melhor. Quando a segunda vaga de aviões regressou do Havaí, tinham insistido numa terceira vaga de ataques para destruir as capacidades de reparação da frota americana e as vastas reservas de petróleo que permaneciam intocadas. Mas com o combustível a escassear e o risco de retaliação dos bombardeiros americanos, o almirante Yamamoto estava relutante em incorrer em mais perdas e ordenou aos navios que dessem meia volta e se dirigissem para casa. Foi uma decisão que viria a custar caro ao Japão, uma vez que, apesar de o cenário em Pearl Harbor ter sido de total devastação, a maioria dos navios na fila de navios de guerra seria milagrosamente salva, acabando por se juntar novamente à batalha contra o Japão no Teatro de Guerra do Pacífico. Para além de não ter sido possível ordenar um terceiro ataque, o plano de Yamamoto foi igualmente afetado pelo facto de 3 porta-aviões da frota americana do Pacífico, Lexington, Enterprise e Saratoga, não se encontrarem no porto durante o ataque. O USS Enterprise, sob o comando do almirante Bill Halsey, tinha estado a enviar aviões para a ilha Wake e encontrava-se a 250 milhas a oeste do Havaí. O próprio Halsey ficou furioso quando a notícia do ataque lhe chegou, e depois de ter jurado vingar os americanos que morreram nesse dia, passou os 3 anos seguintes a perseguir os japoneses em todo o Pacífico. Longe, em Washington, a notícia do ataque a Pearl Harbor tinha chegado a Roosevelt e ao secretário de Estado Cordell Hull, e Yamamoto quis respeitar as leis militares de empenhamento, avisando de um ataque, e ordenou aos embaixadores japoneses que levassem à Casa Branca, até às 13 horas, uma mensagem a dizer que as negociações tinham falhado. Isto significava 7 da manhã no Havaí, o que dava 1 hora de pré-aviso. No entanto, a mensagem chegou com 1 hora de atraso, e quando o enviado Nomura apresentou o documento formal, os aviões já estavam a sobrevoar a base naval havaiana. O secretário de Estado Hull ficou furioso e anunciou: "Em todos os meus 50 anos de serviço público, nunca vi um documento tão cheio de falsidades e distorções infames." Em breve, o público americano juntou-se à fúria do secretário de Estado ao ouvir a notícia do ataque furtivo nos boletins de rádio, com muitos programas populares de entretenimento de domingo à tarde a serem interrompidos para anunciar as notícias dos trágicos acontecimentos em Pearl Harbor. As notícias atordoaram e enfureceram a América, mas finalmente a nação estava unida em torno do presidente, e os Estados Unidos estavam prontos para entrar em guerra. No dia 8 de dezembro de 1941, enquanto multidões se reuniam à porta da Casa Branca, chegou o momento pelo qual os aliados esperavam. O presidente Roosevelt fez um discurso que foi transmitido para todo o mundo, e o conflito global estava agora verdadeiramente em curso. But will make it very certain that this form of treachery shall never again endanger us. O Senado americano foi unânime na sua decisão de entrar em guerra com o Japão, e a determinação de vingar o ataque a Pearl Harbor espalhou-se por todo o território dos Seminoles. O movimento anti-guerra e isolacionista entrou em colapso. Até o mais feroz crítico do presidente Roosevelt, Charles Lindbergh, declarou: "O nosso país foi atacado pela força das armas, e é pela força das armas que devemos retaliar."
As estações de recrutamento estavam apinhadas de voluntários, inspirados pelas palavras do presidente e, à medida que o país se apressava a mobilizar as tropas, as notícias da agressão japonesa e a declaração de guerra de Roosevelt tiveram um impacto dramático nas batalhas que se travavam na Europa. Na frente oriental, as tropas nazis que avançavam sobre Moscovo lutavam contra o Exército Vermelho de Stalin, que lutava ferozmente para defender a capital. Com temperaturas negativas, milhares de alemães estavam a ser vítimas do rigoroso inverno russo, e para Adolf Hitler, estava longe de ser o momento ideal para entrar em conflito com outra nação, especialmente uma tão poderosa como os Estados Unidos. No entanto, em 11 de dezembro, Adolf Hitler honrou seu acordo tripartido com o Japão e declarou guerra à América. Discursando no Reichstag em Berlim, insultou furiosamente o presidente Roosevelt e culpou-o pela eclosão da guerra em 1939 e até de conspirar para invadir a Alemanha. Confiante no apoio do Japão imperial, anunciou corajosamente que a Alemanha nunca poderia perder uma guerra com um aliado que não tinha sido conquistado em 3.000 anos, como os japoneses tão orgulhosamente se vangloriavam. As esperanças do líder nazi eram, no mínimo, ingênuas, e a sua decisão precipitada de pegar em armas contra os Estados Unidos acabaria por ver esmagadas e destruídas as suas esperanças de um Reich de 1000 anos. Enquanto a Alemanha permanecia apreensiva com a decisão de Hitler, o terceiro membro do eixo, o ditador italiano Benito Mussolini, também declarou guerra à América, orgulhosamente de pé na varanda da Piazza Venezia, em Roma. Enquanto as multidões o aplaudiam, Mussolini afirmou que as potências do Pacto de Aço estavam determinadas a vencer e, à medida que as chamadas potências do eixo, Japão, Alemanha e Itália, se uniam contra a América, a Grã-Bretanha, a França e os seus aliados, o mundo entrava num conflito verdadeiramente global e muito perigoso. Para os britânicos, que há mais de 2 anos lutavam contra o poder e o terror da ofensiva nazi, a notícia de que a América se tinha juntado à guerra foi um alívio imenso. Finalmente, havia uma possibilidade real de os aliados derrotarem o eixo e as fronteiras da Europa poderem ser novamente reconstruídas. Não há dúvida de que a notícia foi recebida com alegria pelos habitantes da Europa ocupada, mas enquanto o povo britânico suspirava de alívio, havia agora outro inimigo a enfrentar, e enquanto as tropas japonesas iniciavam o seu avanço no Pacífico, os postos avançados do Império Britânico estavam sob séria ameaça. Após a invasão japonesa da Malásia, a Marinha Real enviou de Singapura os valiosos cruzadores de batalha HMS Repulse e HMS Prince of Wales para oferecer apoio. No entanto, os japoneses interceptaram o avanço e, a 10 de dezembro, um ataque aéreo destruiu e afundou os 2 navios. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill recebeu a infeliz notícia e a sua preocupação foi evidente quando disse: "Sobre esta vasta extensão de água, o Japão é supremo, e nós, em todo o lado, somos fracos e estamos nus." Não havia muitas dúvidas de que a situação era grave para o futuro do Império Britânico, e à medida que os japoneses marchavam sem contestação através da Malásia, em breve mais postos avançados estavam a ser atacados. A 11 de dezembro, os japoneses invadiram o território britânico da Birmânia a partir da sua fortaleza na Tailândia, e 2 dias depois, dirigiram-se para o Bornéu. As notícias do Extremo Oriente tornavam-se cada vez mais preocupantes, e à medida que os implacáveis japoneses se aproximavam dos preciosos postos avançados de Hong Kong e Singapura, as preocupações de Winston Churchill de que o Império estava a escapar rapidamente das mãos da Grã-Bretanha eram agora uma realidade clara e inevitável. Nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt estava igualmente preocupado com o destino do território americano no Extremo Oriente.
9 horas após o primeiro ataque a Pearl Harbor, os japoneses tinham começado a bombardear a base americana nas Filipinas, que viria a sofrer uma devastação ainda maior do que a da frota em Pearl. À medida que os japoneses ganhavam a batalha pelo controle do céu sobre as ilhas, milhares de tropas começaram a afluir às praias do norte e aos golfos da costa ocidental. A tarefa que as inexperientes e mal equipadas tropas filipinas e americanas enfrentavam era, no mínimo, um desafio, pois tentavam defender qualquer terreno que pudessem contra os japoneses, que eram muito aguerridos. As Filipinas eram de importância vital para os japoneses, e ao apoderarem-se da nação insular, poderiam impedir que os americanos a utilizassem como base de operações. Mas mais do que isso, com a cadeia de ilhas sob o seu comando, o Japão Imperial podia controlar todas as linhas de comunicação entre as Filipinas e outros territórios ocupados pelos japoneses na região. Isto consolidou efetivamente a sua posição de força, ao mesmo tempo que constituía o trampolim perfeito para chegar às Índias Orientais holandesas. Era no território holandês que se encontravam as preciosas reservas de petróleo e, no espaço de semanas, os japoneses estariam a avançar para arrebatar os abastecimentos de que tão desesperadamente necessitavam para garantir o êxito da campanha. Por enquanto, as tropas japonesas avançavam para o interior, enquanto o comandante americano encarregue da defesa das Filipinas, o general Douglas MacArthur, se preparava para resistir com todas as forças que conseguia reunir. No entanto, à medida que o inimigo avançava sobre a capital, Manila, a situação parecia cada vez mais terrível. Enquanto as forças aliadas se retiravam para a península de Bataan, outros postos avançados americanos já tinham caído nas mãos dos japoneses. Após um bombardeamento aéreo a 8 de dezembro, uma grande força de invasão invadiu Guam, vencendo rapidamente a resistência do pessoal americano estacionado na ilha. No Ano Novo, a ilha Wake também seria tomada, e os Estados Unidos estavam a perder rapidamente a sua posição no Pacífico. À medida que o avanço implacável pelo Sudeste Asiático continuava, parecia que nada podia parar a máquina militar japonesa. E à medida que as tropas se espalhavam pelo Pacífico e mais países eram absorvidos pelo novo Império Oriental, havia receios de que até a Índia e a Austrália viessem a ser atacadas pelos japoneses. E ao mesmo tempo, à medida que o conflito crescia, a decisão do almirante Yamamoto de retirar os navios de Pearl Harbor antes de desferir um terceiro e potencialmente decisivo golpe na frota naval dos Eckmerskeur estava rapidamente a revelar-se um grave erro. À medida que o fumo se instalava sobre Pearl, as operações de salvamento tinham começado a reparar e a reflutuar os navios que tinham sido danificados no ataque surpresa. Por incrível que pareça, apenas os USS Arizona, Utah e Oklahoma estavam irreparáveis, enquanto o resto da frota estaria em breve pronta para voltar, a juntar-se à batalha no Pacífico, recuperando o território que estava a ser perdido para os japoneses, enquanto se vingava dos americanos que tinham morrido naquele dia fatídico. Mas enquanto os navios eram retirados das águas pouco profundas de Pearl, as perguntas continuavam a fazer-se na América. Por que é que os comandantes da base naval não se tinham preparado melhor? Rapidamente foram encontrados bodes expiatórios, e o comandante das Forças Armadas dos Squirrelquads no Hawaii, Walter Short, juntamente com o comandante em chefe da frota do Pacífico dos Squirrelquads, Husband e Kimmel, foram despromovidos e responsabilizados pela falta de um plano de defesa adequado para contrariar o ataque japonês. A 17 de dezembro, o almirante Chester W. Nimitz assumiu o cargo de comandante da frota, e o seu papel na Guerra do Pacífico viria a revelar-se crucial para os aliados,
tendo sido entregues prêmios àqueles que tinham dado provas de grande bravura pessoal durante o ataque ao porto. Entre os condecorados, encontrava-se Doris Miller, que se tornou a primeira afro-americana a ser condecorada com a Cruz da Marinha, enquanto os líderes aliados começavam a planear o seu próximo passo na luta contra as potências do eixo. Em 22 de dezembro de 1941, Winston Churchill deslocou-se a Washington para participar na Conferência de Arcádia e discutir estratégias com o presidente Roosevelt. A situação no Pacífico deteriorava-se a cada dia que passava, e tal como o primeiro-ministro receava, os japoneses estavam a marchar para Hong Kong. Apesar da pressão interna para vingar o ataque japonês a Pearl Harbor e de todos os postos avançados terem caído nas mãos dos japoneses no Pacífico, o governo dos Swissrenebs acreditava que era necessário tratar primeiro de outras questões. A principal prioridade era derrotar Adolf Hitler e a Alemanha nazi, e após a declaração de guerra de Hitler aos Estados Unidos, nos dias que se seguiram à farsa de Pearl Harbor, essa linha de ação tornou-se politicamente mais aceitável. Churchill permaneceria na Casa Branca até janeiro, mas enquanto as estratégias eram aperfeiçoadas e as semanas passavam, as pessoas que viviam e lutavam no Pacífico estavam demasiado conscientes do terror que a grande esfera de coprosperidade do leste asiático começava a simbolizar. Após 17 dias de resistência, a batalha foi perdida em Hong Kong e, no dia de Natal de 1941, o governador do posto avançado britânico rendeu-se aos japoneses. Entretanto, a situação nas Filipinas também se estava a deteriorar a um ritmo acelerado, e apenas um dia após a rendição de Hong Kong, Manila foi declarada cidade aberta. À medida que 1941 se aproximava do fim, as principais potências militares do mundo alinhavam-se umas contra as outras numa batalha territorial até a morte, e durante os 4 anos seguintes, exércitos compostos por milhões de pessoas lutariam no ar, no mar, nas cidades e na selva. Para Roosevelt e Churchill, a luta era pela democracia contra a tirania, mas à medida que mais colônias do Pacífico caíam e mais prisioneiros eram feitos, os primeiros meses de 1942 demonstrariam que a tirania levava a melhor. No entanto, assim que a vasta máquina militar americana foi lançada nos teatros de operações, enquanto os soldados chegavam ao Pacífico e à Europa, tornou-se claro que a Segunda Guerra Mundial se tinha tornado verdadeiramente global e que, pela primeira vez desde o início das hostilidades, os aliados tinham uma hipótese real de travar Hitler e o seu eixo do mal de uma vez por todas. À medida que a luta no Pacífico ganhava ritmo, Pearl Harbor era apenas o início de um conflito em que se travariam algumas das batalhas mais brutais da guerra. Mas enquanto o diminuto Império Japonês tinha conseguido pequenos milagres na sua luta contra os gigantes ocidentais, no inverno de 1941, o almirante Yamamoto, o homem que tinha planeado o ataque a Pearl, estava demasiado consciente de que os sonhos do Japão imperial seriam em breve destruídos e que, na realidade, a sua guerra já estava perdida.